Viva! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Canto do Porto, podcast do 00 dedicado aos adeptos e aqui é um espaço do Futebol Clube do Porto. O meu nome é Pedro Fragoso, habitualmente estou aqui com o Paulo Silva. Hoje ele está em falta, certamente a falar com o Samu e a tratar de outras coisas. Como disse uma vez o António Sala, os repetentes regressam porque se portaram bem e hoje temos aqui dois repetentes deste podcast. Vou começar por ordem alfabética. Olá, Pedro Ferreira. Olá, Pedro. Olá, Rui. Bem-vindo, Pedro, de volta. Obrigado por teres aceitado. Obrigado por aceitares o convite. Rui Ribeiro, bem-vindo outra vez. Olá, Pedro, e agradeço também. Pedro e Pedro, né? Tem aqui dois, e mais um que também sou Rui Pedro. Por isso estamos aqui num trio de Pedros e agradeço também o convite para regressar aqui. O gosto é nosso de termos aqui aos dois. Já sabem, têm a responsabilidade de fazer frases bombásticas para substituir o Silva, para criar e para viralizar nas redes sociais e no WhatsApp. Já sabem. E também para dedicarem todo o vosso amor ao Samu, que ele sempre dedica em todos os episódios. Ele certamente que também manda aqui, vamos já cumprir uma cota deste podcast, que é mais uma vitória da equipa B com o João Costa. Este está... Sim, 100%. Não falha. Não falha. Para já. Mas hoje vamos falar de principalmente duas vitórias do Futebol Clube do Porto, equipa principal, frente ao Estrela da Amadora para o Campeonato Nacional e frente ao Famalicão para a Taça de Portugal. Estamos a gravar sexta-feira, hoje é dia 19, não é? Um dia depois então da eliminatória dos oitavos de final frente ao Famalicão, cumprida com distinção 4-1. Vamos encontrar o Benfica a meio de janeiro na Taça de Portugal. Pedro, começo por ti. Como é que viste no global esta semana destes dois jogos? Já vamos ao pormenor, mas esta semana como é que encaraste? Uma semana boa, não é? Sim, uma semana positiva, com duas vitórias importantes, desde logo a vitória com o Estrela da Amadora para o campeonato, que consolida a vantagem que temos atualmente para os nossos adversários, num jogo que teve ali um percalço inesperado, com o golo do Estrela da Amadora na única jogada de realmente perigo que eles criaram, mas a equipa reagiu de forma esmagadora, diria, com o 2-1 logo a seguir e depois com uma série de oportunidades que acabaram por se materializar num terceiro golo, mas que poderiam até ter feito um resultado mais robusto. O jogo de ontem, um jogo um bocadinho diferente, com alguma gestão do plantel que se calhar já era previsível por parte do Farioli, fruto daquilo que é o calendário que vamos ter até ao final do ano. Gestão que o Famalicão também fez, um bocadinho. Sim, eu diria que nós agora já nem sabemos bem qual é que é a equipa principal, em algumas posições até já temos dúvidas quem é que são os titulares, já li algumas substituições que são quase características, como por exemplo a do lateral direito. Ontem, por acaso, não foi o Martim que saiu, foi o Francisco Moura, mas aos 70 minutos já sabemos que vai entrar o Alberto, vai ser o Martim, ou vai entrar o Martim e ser o Alberto, consoante que estiver a jogar. Entre o Gabri e o Rodrigo Moura também tem havido aqui bastante alternância, mesmo nos extremos, essa gestão tem acontecido e os resultados estão a acontecer de forma muito positiva. Salientava só aqui uma coisa, pronto, acho que a exibição de ontem foi aqui um patamar um bocadinho acima daquilo que tem sido a média das exibições. Não é que o Porto esteja a jogar mal, na minha opinião, que não está. Acho que o Porto tem estado a jogar bem, tem merecido ganhar os jogos, tem sido um vencedor justo de todas as partidas que tem disputado, mas tem-se criado um bocadinho a narrativa de que as exibições do Porto estão um bocadinho abaixo, que isto, qualquer dia vai haver aqui um percalço. Eu tenho falado com muitas pessoas, também tenho lido nas redes sociais, as pessoas a dizer, qualquer dia o Porto a jogar assim. Eu se calhar vou dar uma novidade às pessoas, que é as equipas que ganham sempre têm sempre este problema, que é qualquer dia não vão ganhar. E, portanto, isso é um facto. Enquanto o Porto ganhar sempre, qualquer dia não vai ganhar. E isso, infelizmente, há de acontecer. Sim. Esperemos que o mais tarde possível. Mas é um problema que vai acontecer sempre que o Porto ganhar. A gente sempre que o Porto ganhar, mas assim, qualquer dia não ganha. Mas isso é algo que se vai manter, e a minha mensagem era um bocado tranquilizar as pessoas que estão muito impacientes para que esse percalço chegue. Esperemos que ele demore a chegar. Sim, mas depois vou pegar nessa nota a nível da impaciência e já volto a ti também a perguntar outra coisa. Passo ao Rui. Eu acho que estes dois jogos têm duas coisas gerais muito positivas, que é o jogo contra o Estrela da Amadora tem uma coisa positiva, que é durante o jogo tens aquele percalço, e eu gosto da reação do Porto. Mostra que o Porto, eu acho que
nos últimos jogos faz uma espécie de gestão, até não só física, mental do jogo, sem conceder grandes oportunidades, mas gostei do facto de, perante uma contrariedade num jogo que estava minimamente controlado, o Porto soube rapidamente reagir, e no jogo contra o Famalicão, que é uma boa equipa, que joga bem, que não se colocou atrás e que colocou algumas dificuldades, o Porto parece que subiu um bocadinho o nível exibicional, e os jogadores, mesmo com esta tal gestão, que eu concordo com o Pedro, que já não se sabe muito bem quem é titular ou não. Claro que sabemos que Samu é titular à frente de Denis Gul, por exemplo, mas nas outras posições há de facto essa rotatividade. Gostei do Porto perante este nível, perante este adversário de nível superior, o Porto também subir um bocadinho o nível. Sim, acho que também o facto de ser um jogo de taça dá se calhar outra responsabilidade. Sim. Pronto, também isso, em teoria, pelo facto de ser um jogo a eliminar, se perdes ali estás fora, não há grande volta a dar. Isso é o que também aconteceu na Taça da Liga, mas a Taça da Liga, mesmo o tipo de gestão que foi feito, deu-me a entender que não era tão prioritário. Internamente foi visto assim, que não era tão prioritário. Aqui, tirando, como tu estavas a dizer, o facto de entrar o Gul pelo Samu, diria que a outra rotatividade que tivemos, e mesmo o Martim pelo Alberto, que acho que aí, apesar dessa tal substituição frequente que o Pedro estava a falar há bocadinho, o Alberto é claramente o titular. Tivemos a rotação do Perpites, porque de resto eu diria que quer o William, quer o Gabri, quer o Rosário, acabam por ser jogadores que eu acho que nós se calhar não temos um 11 titular, temos quase um 14, em que Sim. esses três são peças que acabam sempre por entrar. E ok, o Mora tem jogado sempre para o campeonato já há uns bons meses, e às vezes isso até parece não passar muito, porque falando em narrativas, isto também era uma narrativa que vivemos com ela durante 2 meses, que e o que é que vão fazer ao Mora? O Porto até ganha, mas não joga ao Mora, isto é um problema. Agora já joga e parece que agora o problema é ganhar só. Mas acho que abordou-se o jogo com essa seriedade, aproveitou-se também, vale o que vale, não é? Do Famalicão querer jogar e não vir para simplesmente se encostar atrás, porque lá está, é um jogo eliminatório, a eliminar. Eles, se queriam alguma coisa do jogo, iriam ter que ferir o Porto de alguma forma, a menos que estivessem a confiar nos penaltis, e com o Diogo Costa na baliza, acho que não fazia muito bem em fazer isso. Falar nisso, como é que, depois já posso perguntar ao Pedro, como é que viste a titularidade de Diogo Costa? Assim, eu acredito, é daquelas coisas que eu, claro, é uma verdade lá para ali, mas se foi discutido internamente e se o Cláudio Ramos estava confortável com isso, ou seja, se ele estava, acho que pronto, a questão de termos um guarda-redes das taças, vale o que vale, é sempre um papel um bocadinho se calhar ingrato até para o próprio guarda-redes, porque parecendo que não, pode ser um bocadinho desvalorizado. Há uns anos ainda tivemos muito aquela moda de até na Champions ou na Liga Europa, o guarda-redes das taças também fazer a Champions ou a Liga Europa. Eu acho que para aquilo que eu reconheço como qualidades do Cláudio, se calhar até era um prémio que ele merecia por estes anos todos de Porto. E pelo que fez este ano, preciso não esquecer, sim, por exemplo, também. no Mundial de Clubes ele tem, é dos poucos que sai com alguma nota positiva daquele. E salvo o erro, o Porto ontem conquistou a 25ª vitória em 26 jogos da Taça de Portugal. Acho que é esta a estatística, porque o Porto ganhou 3 seguidas, o ano passado perdeu contra o Moreirense, este ano está nos quartos de final, e eu creio que desses 26 jogos a esmagadora maioria é com o Cláudio Ramos na baliza. Exatamente. Sim, eu surpreendeu-me, não estava à espera. Também pensava, mas logo de manhã, quando saíram os 11 prováveis mesmo no jogo e tudo mais, falava-se logo que isso era uma possibilidade ou até uma probabilidade, por isso acredito que fosse algo que já vinha sendo discutido dentro do grupo antes, por isso foi a decisão do Farioli, e se está tudo ok com isso, também estou, não é por aí, mas acho que o Cláudio merece também essa... Até já a pensar na próxima eliminatória, em que acho que claramente o Diogo vai ser titular. Isso foi agora e também já deu um passo de ok, já foi agora, já não é tão abrupto. Sim. Portanto se calhar é por aí. Pedro, ia-te perguntar sobre isto, e também há pouco estavas a falar dessa impaciência que o Porto ia mostrando, ou que os adeptos iam mostrando. Se achas que essa qualidade exibicional, não achas que é apenas uma exigência a mais que os adeptos têm em relação a... Portanto, ou seja, temos as vitórias, mas queremos ter um bocadinho mais de nota artística, digamos assim. Sim, um bocadinho.
acho que até é um bocadinho característico do adepto do Porto. Eu lembro-me, por exemplo, numa gala dos Dragões de Ouro, já não sei precisar o ano, a Joana Marques, num dos sketches que fez, a Joana Marques normalmente era convidada para os Dragões de Ouro, e num desses sketches ela pegou num trecho da vitória da Liga Europa em 2011, portanto na festa dos adeptos nos aliados, e 2 ou 3 adeptos diziam: nem jogamos muito bem, mas lá ganhamos. O jogo foi fraquinho, mas ganhamos. Tínhamos acabado de vencer a Liga Europa, uma competição europeia, e os adeptos estavam nos aliados a festejar, estavam aqui, foi 1-0 e tal, o Falcão marcou, mas pronto, ganhamos. Eu acho que isto é algo característico do adepto do Porto, que é ganhar não chega, temos que fazer mais do que isso. Acho que em algumas situações tem que haver aqui um doseamento do que é essa exigência, e acho que o Futebol Clube do Porto nesta temporada tem sido claramente a melhor equipa do campeonato, sem dúvida alguma. Tem um empate num jogo onde acabou por ser melhor do que o adversário, não tanto melhor assim, mas que tem um lance de grande penalidade que não é assinalado, e que se fosse assinalado podia ter se transformado numa vitória. Todas as vitórias, para cá os toques na área foram mais... Sim, estão a apertar mais. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Todas as vitórias são completamente justas. Podemos falar do jogo do Braga, que o Braga se calhar eventualmente mereceu o empate, mas não houve casos de arbitragem, não houve dúvidas, as vitórias são todas claríssimas, portanto acho que há que valorizar aquilo que o Futebol Clube do Porto está a fazer esta temporada, ver de onde é que partimos, de uma época muito difícil, muito complicada, uma época, 2 épocas. Nós nas últimas 2 épocas discutimos até ao final com o Sporting de Braga o terceiro lugar, acabamos por conseguir, mas foi isto que aconteceu. Nós há 2 anos que não lutamos pelo campeonato nacional, nós não passávamos o Natal isolados no campeonato desde 2018. Já lá vão 7 anos desde a primeira época do Sérgio, portanto acho que há que dar valor àquilo que está a ser feito pelo Farioli e pela equipa. Claramente, já tinha dito isto a primeira vez que cá vim, o Farioli é um treinador extremamente pragmático, é um treinador muito resultadista, que vai sempre dar primazia àquilo que é o resultado em prol da nota artística, ou de marcar mais um golo, ou de esmagar o adversário. São formas de ver, são formas de estar no futebol, de gerir a equipa, e até agora acho que os resultados são muito positivos. Estamos isolados no campeonato, estamos nos quartos de final da Taça, e na Liga Europa estamos bem lançados para conseguir o apuramento nos 8 primeiros, e eventualmente até também nos 4 primeiros, para dar essa tal ajuda depois no sorteio posterior das fases a eliminar. Temos 2 jogos agora na República Checa e com o Rangers, que ganhando, acho que o Porto consegue ficar ali nos 4 primeiros lugares. Portanto, uma época positiva. Temos esse tal deslize na Taça da Liga, num jogo em que a rotação foi muito profunda, claramente, onde há 3 erros individuais completamente atípicos que acabam por nos matar, digamos assim, naquela partida. Eu não consigo fazer aquele diagnóstico, estávamos a conversar isso em off ao bocado, de olhar hoje e dizer, até foi bom, porque em janeiro vamos estar mais folgados. Ok, na teoria sim, mas eu espero pelo fim de janeiro para ver o que é que nós vamos fazer em janeiro, e depois aí faço o diagnóstico. Para já... Nunca conseguiremos perceber, obviamente, se correr bem ou se correr mal, mas na teoria evitar, por cima, 1 ou 2 jogos de alta intensidade num calendário super competitivo, à partida poderá parecer na teoria positivo. Sim, mas eu espero pelo fim de janeiro e fazer o diagnóstico. Neste momento é uma competição que se perdeu, e é uma competição que provavelmente vai ser discutida entre Benfica e Sporting, que é uma coisa que eu abomino e que o ano passado me cansei de ver, e portanto não gosto de ver competições ser discutidas entre Benfica e Sporting, e portanto... A não ser a taça da Associação de Lisboa, essa pode... Sim, essa onde o Futebol Clube do Porto não pode competir, aí não há nada a fazer, mas preferia que fosse o Belenenses com o Estrela da Amadora, por exemplo. Ou o Atlético. Sim. Se a casa do Porto criar uma equipa... Sim. Fica aqui a ideia. Socorro-me do Playmaker, aqui do 0-0. Foi a 4ª vez que o Porto conquistou 13 vitórias em 14 jornadas na Liga Portuguesa, se bem que das outras vezes houve derrotas, não houve tão bom aproveitamento como esta época, em termos de pontos. Ou seja, estamos a falar de 13 vitórias e um empate, que é histórico, e é um arranque que, lá está, cala qualquer
possibilidade de crítica, mesmo que, obviamente, que se tenha de ser exigente, claro, e olhar para alguns aspectos que não fossem tão positivos, mas recordar, então, quarta vez que o Porto conquista 13 vitórias em 14 jornadas, a última tinha sido em 90, 91, ainda com Artur Jorge, e as outras nos anos 50, 57, 58 e 39, 40. Portanto, é uma taxa de aproveitamento que pouco vista nos últimos anos em Portugal. Por falar também aqui no Playmaker, também socorro-me aqui de um dado que o Sérgio Oliveira aqui do Playmaker aqui do 00 mandou, que é: em 24 partidas o Porto marcou 12 golos na sequência de pontapé de canto, menos um do que nas últimas 2 temporadas juntas, ou seja, em 104 jogos. Achas que o Porto está a homenagear este podcast? Parece-me evidente que sim, mas falando mais a sério, acho que temos este ano, se bem que agora, pronto, com a tal passagem do Mora à titularidade na maioria dos jogos do campeonato, ou em todos os jogos do campeonato, desde aquela vitória com o gol do Denis Gul em Moreira de Cónegos. Depois daí o Mora foi sempre titular para o campeonato, mas acho que termos um batedor como o Gabri Veiga, que eu não sei, é preciso pedir aí ao Playmaker para nos dizer quantos desses cantos foram batidos pelo Gabri Veiga, mas acho que nos faltava um batedor de cantos de qualidade. Acho que desde, se calhar, o Sérgio Oliveira, o Alex Telles, esse era melhor, mas o Sérgio Oliveira, há que lhe dar também algum mérito, que ainda me recordo de alguns golos de pontapé de canto com ele, mas acho que o Alex Telles foi assim mesmo o último bom grande batedor de cantos que o Porto teve. Acho que isso é um ponto chave. A equipa técnica, acho que é a primeira vez que, pelo menos que se saiba, que temos alguém especializado. Falou-se sempre muito do laboratório do Olival e da questão exatamente Vitor Bruno como também, o Vitor Bruno, mas agora termos alguém específico para essa função, porque o Vitor Bruno era um treinador adjunto global, podia ter mais foco nisso, mas acho que o Lino Godinho tem esse papel, já foi aqui figura da semana também. Já. E ele agora, que depois de ser figura da semana, foi expulso não sei quantas vezes já. É o nosso... Isso me permite, Pedro, só aqui de chamar a atenção a isto. Aqui também se vê o pragmatismo do Farioli. O Farioli ontem, na conferência de imprensa, falou precisamente disso, e ele diz que as bolas paradas são importantes, temos a ter aproveitamento, e eu já percebi que no tipo de jogos, ou na maioria do tipo de jogos que nós vamos ter, isso é extremamente importante. Claro, ao volume que tu consegues, e as bolas que os adversários são obrigados a ceder cantos. Aliás, o Rui Albuquerque estava a falar de Moreira de Cónegos. Ele ficou super chateado com o Samu nesse jogo, porque o Samu marcou um canto rápido. Sim. E vamos buscar depois o gol de canto. Exatamente. Ao final do jogo, uma vitória. São 2 pontos que ganhamos. Mas também estamos a sofrer. Ontem sofremos um gol de canto. Sim. É preciso também... Estrela, são vários gols de canto. 53% dos gols, acho que também vi isso, não sei se foi no Playmaker ou não, 53% dos gols sofridos pelo Porto são de canto. De canto, sim. No campeonato? No total da época. Os três, não sei se é de canto, se é de bola parada. Certo. Não, mas no Force foram 2 penaltis. Sim. É? Logo aí... O track também é um livre, ali lateral, marcado ali. E depois há muitos que são com ressaltos incluídos. Aqui ontem. O Malmo, por exemplo, que também foi aqui foi um livre. Creio que não era cantos, mas sim bolas paradas. 53% dos golos. Mas claramente o Farioli já percebeu que, para o tipo de jogos que vai ter no Campeonato Português, que as bolas paradas vão ser muito importantes para desbloquear resultados. E tem sido tendência mesmo lá fora, o aparecimento destes treinadores de bolas paradas, das equipas. Basta ver o Arsenal lidera a Premier League, acho que é o melhor exemplo. Não falas do Arsenal aqui ao Rui, senão ele começa a trazer mas é um facto, e acho que há muitos, já tinha falado nisso, que acho que há muitos paralelos nesse sentido, porque para todos, e depois isso gera muita crítica. Eu já não via isso no Arsenal, e hoje em dia vê-se isso, e é uma das armas de arremesso para esse discurso, para essa narrativa, que só quando faltarem os cantos, mas os cantos não fazem parte do jogo, as equipas não têm todas pontapés de canto, são golos, contam na mesma, e a prova que fazem a diferença é exatamente o aproveitamento que faltam os cantos, para outros se calhar faltam os penaltis. Certo. E já se viu o impacto que os cantos têm neste campeonato, não só no Porto. Aqui o nosso canto está bom e recomenda-se. Continuamos aqui neste episódio do Canto do Porto. Há uma questão que nos últimos, já se falou nisso no último episódio, mas eu aproveito que vocês estão aqui, que não falaram sobre isso, obviamente. A questão do Rosário. Há pouco o Rui estava a dizer que já não se sabe bem se ele é titular ou não junto com a Lavarela. O Silva no episódio anterior disse que era uma questão filosófica, que se o Farioli queria ganhar
mais ou atacar mais, colocava Rosário, se queria defender melhor, colocava Varela. Vocês partilham desta opinião? Porque ontem Rosário, acho que volta a fazer uma boa exibição, comparativamente àquelas, porque ele de facto no início do ano, no início da época chegou aqui quase como tapa-buracos, mas quando ele estabiliza e quando ele percebe aquele jogo de triângulos que o Porto tem, porque acho que faz melhor esse jogo de triângulos, arrisca mais do que o Varela. O Varela é mais certinho, menos comedido e dá outras coisas a nível defensivo. Sim, o Rosário até ao momento tinha mostrado uma faceta de polivalência, tinha sido se calhar a melhor qualidade que o conhecíamos dele, já tinha jogado a central, a lateral direito, também tinha jogado no meio campo, quer na posição ali 8, quer também a 6. Nestas últimas semanas tem-se afirmado como uma alternativa ali na posição de número 6, que é normalmente ocupada pelo Alan Varela, e eu concordo com o diagnóstico que o Silva fez aqui a semana passada. Eu ouvi o episódio e acho que ele está correto na visão que apresentou, que acho que o Rosário, para jogos em que normalmente o Porto vai ter mais bola, vai atacar, vai encarar um bloco baixo, acho que as características do Rosário são mais proveitosas. Para outro tipo de jogos, se calhar jogos grandes, clássicos, jogos com o Braga, jogos na Liga Europa de uma exigência maior, se calhar aqui a presença do Varela será mais proveitosa. Eu pessoalmente, daquilo que tenho visto, tendo a preferir o Pablo Rosário naquela posição. Acho que o Pablo Rosário é um excelente jogador, é uma contratação muito cirúrgica e muito bem conseguida por parte da direção do Foco do Porto. Aproveitou-se muito bem ali o facto de ele estar a entrar no último ano de contrato para se conseguir uma compra a um valor relativamente reduzido. Agora, obviamente que também percebo que o ativo Alan Varela tem que ser muito bem gerido. O Alan Varela é um jogador de 24 anos, que já foi internacional argentino, já foi convocado para a seleção, é um jogador de valor de mercado substancial, alto, não sei qual é agora em concreto, mas penso que há de rondar ali os 30 milhões ou 25 milhões e, portanto, não é possível, numa ótica de gestão de ativo, colocar agora o Alan Varela como suplente a eterno. Acho que tem que ser feita aqui uma gestão inteligente e acho que o Farioli e a direção do Porto e, neste caso, a parte da direção do futebol saberão fazê-lo com toda a certeza. Acho que, resumindo e terminando, acho que é uma mais-valia para o clube ter dois jogadores desta qualidade para esta posição e acho que estamos muito bem servidos com ambos. Rui, já te pergunto sobre isso, mas também podes responder depois sobre esta questão de Rosário, Varela, mas também perguntar sobre o Martim. Eu tenho gostado do Martim nos últimos jogos, tem-se mostrado mais afirmativo, menos porque ele teve lá alguns jogos periclitantes no início da temporada, e também há pouco falávamos do Mora e tu falavas da questão do Mora. O Mora nos últimos, acho que está um jogador diferente, e acho que isso também é mérito do treinador que percebeu que, e ele percebeu também, o Mora, que ali poderá ser importante nesta equipa, e ele tem mostrado outras coisas. E também também lançava uma coisa interessante, que é ontem o Farioli, já não sei se foi ontem, se foi na conferência de imprensa pós ou pré-jogo, falava da questão das substituições, de serem algumas previsíveis, que há pouco o Pedro também estava a falar. Ele diz que gosta de planear o jogo a 4, 5, 6 jogos, já me lembro qual foi o número. Nota-se de facto que é quase um cientista da coisa e que tem tudo muito planeadinho. Com tantos jogos a decorrer, claro que há essa gestão e podes obviamente pegar por aí como quiseres. Assim, pegando primeiro no assunto do Varela e do Rosário para terminar esse tema, lá está, eu sempre também vi inicialmente o Rosário um bocadinho como esse tal tapa-buracos que tu falavas, porque até lá está o valor da contratação, a maneira como ele foi quase apresentado, como o Farioli conhece-o, sabe das características dele, chegou, sabe, exatamente, e sabe desta tal polivalência, e foi isso que ele foi durante 2 ou 3 meses da época até, mas vendo-o a jogar a 6 regularmente e começando-se a afirmar, eu olho para aquilo. Isto é um 6 como eu gosto de ver no Porto, porque pronto, é do tipo de futebol que eu gosto e da maneira como eu gosto de ver futebol, é mais o meu tipo de médio do que é o Alan Varela. Agora, lá está, tudo que o Pedro disse é acertado. Isto não quer dizer que o Varela seja um péssimo jogador e que tenha de ser ficado posto de lado ou algo do género. Os dois vão ser super importantes ao longo da época,
mais do que se calhar do que aqueles jogos em que queres atacar. Eu acho que é uma questão mais de queres pôr mais risco ou menos no jogo, porque o Pablo Rosário vai-te sempre dar passos muito mais arriscados do que aqueles que vai dar o Varela, vai encontrar muito mais vezes o Froholt ou o Mora ou o Gabriel, seja o Mora, seja quem for que joga ali, porque mete muito mais passos verticais, usa, às vezes faz-me lembrar, comparação mas faz-me lembrar um bocadinho o William Carvalho quando jogava no Sporting. Também tinha muita gente que não gostava porque parecia meio molengão, com os ombros para baixo. Eu adorava essa aparição do William Carvalho no Sporting. Eu também sou fã desse tipo de... Fui ver um jogo ao Alvalade do Sporting Porto, um jogo em que eles ganharam 0, acho que é um jogo da lesão do Elton, em que ele se lesiona gravemente. Acho que o William faz um jogaço aqueles passos enrolados, e o Rosário faz muito lembrar esse tipo de médio. A qualidade se calhar não é a mesma, mas e também eu acho que se calhar até um bocadinho melhor defensivamente do que isso. Agora, o Varela vai ser super útil, e há jogos em que, principalmente quando o jogo for um bocadinho mais de combate, gosto mais de ter ali o Varela, e até prefiro espero que que esta aparição do Rosário depois não sirva para o Fariola e pensar nele como um médio para jogar junto com o Varela. Isso aí, essa versão eu já não sou tão... não, e aliás, porque ele tem, quando às vezes jogou no lugar do Froholt, já não lembro qual é o jogo que ele joga, ou no lugar do Froholt, salvo erro, o Trek, sim, eu acho que é um jogo fora, ia dizer, ou no Forest, que ele também acho mas que aí acho que joga meio campo mais físico. Acho que sim, já não me lembro, ou seja, Forest, em que ele claramente não estava, ou também não estava totalmente entrosado com os jogadores, mas eu acho que ele de facto neste jogo de triângulos arrisca mais, passa mais. Continuando pelas outras perguntas, o Martim, eu concordo contigo, tem estado um bocadinho melhor, mas cara, ainda não estou assim tão convencido como tu. Acho que é um jogador, mas também ele é super novo, tem que, se calhar, até quando vê, se bem que a saída do João Mário esteve diretamente ligada à entrada do Alberto Costa, mas se calhar o Martim até podia ver esta época já como a época da afirmação dele. Depois chegou o Alberto e há aqui esta passagem outra vez para o banco. Ele até começa a época a jogar a lateral esquerda, depois lesiona-se, também fruto daquela lesão do Moura na pré-época, ou seja, também não tem sido uma época propriamente fácil. Em Arouca tem aquela expulsão que pronto, é um bocadinho Martinho, tem um penalti no Forest. Acho que ainda é preciso dar-lhe um bocadinho mais de tempo. Estes jogos são bons para ele crescer. Acredito que vai haver jogos, mesmo para o campeonato em casa, em que ele vai ser chamado à titularidade, porque acho que tem qualidade suficiente para isso. Não estou aqui a dizer que ele é péssimo jogador, nem ou que não tem lugar no Porto. Lá está, é a questão da perspectiva, mas acho que o Alberto, ao dia de hoje, está bem melhor do que ele, e até acho que se tem visto um Alberto um bocadinho mais solto do que aquilo que víamos no início da época, porque e se calhar até posso fazer já a ponte para aquilo que estavas a falar há pouco do Mora, da maneira como ele agora parece um jogador diferente. Eu acho é que também o próprio treinador começa a perceber exatamente as características dos jogadores que tem e a ser um bocadinho menos rígido naquilo que lhes pede e a adaptar as funções que eles têm em campo às melhores características deles. Porque, por exemplo, o Alberto faz-me um bocadinho de confusão quando se pede ao Alberto para ser aquele lateral baixo que junta muitas vezes aos centrais e faz ali uma saída a 3 meia disfarçada, porque o Alberto para mim é um lateral de corredor, Pois, mas é que este Porto não é de laterais de corredor. Certo, mas agora vimos a pedir um bocadinho isso aos laterais. Ele ganha o penalti contra o Estrela. Numa ação dessas. Olha, curiosamente o Varela. É verdade. Sim. Pronto, num bom passo do Varela para a frente e com risco, que está tudo bem com isso. Ou seja, o Varela se calhar também é. Se o Rosário é a minha concorrência direta, tem de fazer ali algumas coisas. Também tem de mudar e também, ou seja, isto também ajuda, não é? A competição interna. Uma rivalidade positiva, claro. Mas a verdade é que este sistema, e há pouco tempo, quando o Flamengo ganhou a Libertadores, há pouco tempo. Sim, também. Foi há pouco tempo com o Danilo, com o Alexandro, bons tempos em que o Porto tinha assim esses laterais em que de facto uma pessoa na altura se calhar, e certamente que havia muita gente que os criticava e dizia e tal, e depois o Danilo quando chega o Danilo quando chega numa altura chata em que vem a meio da época, lesiona-se quando está a jogar a meio campo, não é? Que o Vítor Pereira começa a colocá-lo no meio campo, que ele também jogava assim no Brasil, mas de facto nós tivemos aí um período em que nós tivemos dos melhores laterais do mundo depois de saírem do Porto, não é? Que se tornaram excelentes a nível mundial, claramente. Sim. Depois tivemos alguns anos em que foi claramente as posições mais carenciadas do plantel, quer à esquerda, quer à direita, e agora estamos a compor. O Moura também, e vou ao Moura a seguir para te passar a palavra, Pedro, que não é um bocadinho visto como
digamos, um patinho feio do tal 11 titular, se quisermos, mas acho que o próprio sistema, porque são laterais, o Alberto e o Moura, que se calhar têm maior propensão ofensiva, e que este sistema do Farioli não é um sistema um bocadinho mais de contenção, porque lá está, gosta dos laterais muitas vezes interiores para fazer as tais combinações com o meio campo, com os centrais, e que não pede muitas vezes essa vertigem ofensiva. Mas já se começa a ver um bocadinho mais, pelo menos é a ideia que me dá. Eu lembro-me da assistência do Moura em Famalicão, nos desbloqueia o jogo, também é uma combinação ali com o Moura a chegar, eles atacam, mas é para o Froholt. Mas lá está, no início eu acho que eu sentia os jogadores, mas também faz parte do processo. Acho que se calhar até faz mais sentido. Eu não tenho experiência de treino de futebol sem ser no Football Manager, mas se calhar faz mais sentido haver essa rigidez numa fase inicial em que tu queres que os jogadores entendam os conceitos, a base, e que haja ali uma noção comum das funções do jogador. Eu lembro-me de nós ganhamos em Alvalade com o Zaidu a construir por dentro ao lado do trinco, a fazer ali um passe interior. Há um golo este ano que nasce assim numa competição. Sim, é isso. É o golo do Luke de Jong em Alvalade. Sim. O Zaidu fica ali quase a fazer uma espécie de, sei lá, olha, um Kimmich ou qualquer coisa, de partido lateral e vir para o Disse alguém nunca Kimmich e Zaidu na mesma frase. Pronto, fica aqui a frase viral. Silva, não estás cá, mas Rui Ribeiro. A verdade é que aconteceu, mas hoje em dia acho que já se vêem os jogadores muito mais soltos. E isso, a mesma coisa para o Moura, que adquiriu se calhar aquela intensidade na pressão, na capacidade de vir atrás, de roubar a bola, que ele ao início até parecia um bocado sôfrego a querer mostrar isso, às vezes até com algumas entradas para amarelo, e de querer andar sempre... Agora já se vê um Moura que faz isso, pressiona, mas pressiona integrado na ideia de pressão. Já sabe melhor equipa. O que é que... Não parece um mini Froholt a correr para todo lado. Pressiona, mas pressiona como tem que fazer. E eu vim aqui da última vez dizer que não, que era time Gabri porque dava-nos outras coisas, consistência e tal. Pronto, olha, eu sou o time que o Farioli puder a jogar, porque já estou mais convencido. Por falar nisso, estávamos a falar também há pouco, Farioli ontem apareceu com outro estilo, ele que já entende as perguntas em português, dissemos isso a semana passada, e agora ontem a chuva assim o pediu, porque ele no outro dia também apanhou muita chuva, mas ontem pôs em tons de azul, também fica-lhe bem o azul. Quando vi o Farioli, pareceu-me ali um misto de dois treinadores, José Maria Pedroto e José Mota do tempo do Passos Ferreira, com aqueles bonés da Flash Interview. Foi o que eu me lembrei quando vi o Farioli, mas sim, foi um estilo. Ele, assim, é italiano, a moda, eles é coisa, não é? Moda, não é? Ele é que define a moda, exatamente. Tudo assim. Muito bem, portanto, os próximos treinadores do Porto, certamente que. E vemos claramente a diferença de meio ano para outro meio ano, que é Anselmi com o mesmo chapéu ficava ridículo, Farioli fica impecável, quer dizer, não há palavras, e fica bem com os olhos dele, portanto o azul, Mister, impecável, e obviamente ainda bem que já entenda tudo que é dito em português. Se calhar uma sugestão ao 00, se quiserem fazer aqui algum podcast, se calhar mais direcionado para a parte do look, ou assim, convidar se calhar algumas adeptas para comentar os looks dos treinadores. Os treinadores, uma boa sugestão. Para looks é convidar o Borja Sainz sempre, okay, não é? Certo, e ele certamente que é o nosso especialista a nível de looks. E deu de cabeça para um golo agora com o Malmo. Sim, exatamente. Não teve medo de estragar o penteado. Por falar em look, obviamente as melhoras, acho que já ia ser hoje operado nos Países Baixos. Sim. Portanto, esperemos que tudo corra bem e que para o ano ainda consiga dar, na próxima época, uma contribuição que nós todos esperávamos. Sim. Já nos deu alguma coisa este ano, não é? Em campo, porque acho que ele pode dar essa contribuição fora do campo, no balneário, junto da equipa, um jogador extremamente experiente, com uma carreira vasta que fala por si mesmo, e acho que independentemente de não conseguir, infelizmente, dar esse contributo no campo, acho que poderá ser uma grande ajuda no balneário, junto do grupo de trabalho, e acho que, de qualquer das formas, o Luke de Jong pode ter a sua importância naquilo que todos esperamos ser o sucesso do Foco do Porto esta época. Altura para a primeira rubrica deste podcast, a figura da semana. Não temos falado ainda muito de um jogador em concreto, há pouco o Rui disse o nome dele, Froholt, é a minha escolha para a figura da semana. Depois do jogo de ontem, de facto, ele teve aquele
início fulgurante, depois parece que caiu um bocadinho, mas de facto ele corre. Ele foi eleito o melhor jogador, acho que é o melhor jogador, ou o melhor atleta, ou a figura do ano da Dinamarca 2025, e portanto, quer dizer, aquilo é inesgotável. O treinador já disse várias vezes que ele tem o tanque maior, por ser jovem, claro, também eu gostava de ter outra vez 19 anos, não tenho quase o dobro da idade, é vida, mas ele tem, de facto, houve uma contratação inacreditável do Porto. Ele ontem, o Rui comentava ontem comigo, quando ele estava a dizer as minhas escolhas, que de facto cansa de o ver jogar, e não sei, Pedro, se queres comentar rapidamente Fraholt. Eu acho que ele faz, obviamente que é mais por este jogo de Famalicão, eu só o escolhi para a figura da semana, não vou arriscar nenhuma palavra em dinamarquês. Se fosse o Silva certamente que arriscaria, mas de facto inacreditável a exibição acho dele. Que esta eleição como figura, parece que o jogador da Dinamarca fala por si só. O Fraholt, eventualmente, penso que se calhar é a melhor contratação do Foco do Porto esta época. É um jogador realmente fantástico, tem um potencial enorme, e lembro-me no jogo com o Estrela da Amadora, não sei se vocês estão recordados, um lance já no período de desconto, o jogo já praticamente resolvido, em que ele vai pressionar, ganha a bola, porque o lançamento era nosso, mas o Bandeirinha pronto enganou-se, marcou, e a seguir o Estrela lança a bola, ele volta a ganhar a bola, é completamente inesgotável. Obviamente que a juventude ajuda, mas também nós às vezes vemos jogadores com a mesma idade do Fraholt, e alguns até mais novos, e não conseguem ter essa capacidade física. Portanto, a juventude é uma ajuda, mas também não explica tudo. Certamente há muito mérito do Vítor. Em termos de capacidade física, eu nem com 19, nem com 29, mas é um jogador que mesmo com profissionais de futebol, não é? Com colegas dele e adversários. Mas mesmo a esse nível, eu sinceramente, não há um jogador... se calhar se me agora me disserem o nome eu posso ser esse. Ok. Sem desprimor, eu vi o Ángel Alarcón a jogar 90 minutos para a Taça da Liga com o Guimarães, o homem acabou morto. Estava agarrado às pernas. É mais velho, mas é pouco mais velho. Mas o que eu quero dizer é que, como o Fraholt, não há muitos jogadores que eu, em termos de capacidade física, me lembro de ver a fazer isto. Não é... pode haver alguns médios, então aqueles médios de pré, o Kanté, eu ia dizer o Kanté, que também não para. Hoje em dia tens se calhar o Rice, que também é um jogador que está sempre a pressionar e também não se cansa. É do Arsenal. Certo, mas o Kanté não é por aí. Mas o Fraholt é impressionante. Ele, em Arouca, outro jogo, estava 4-0, esse até estava mais, o jogo estava enterrado e ele andava. Mas eu acho que faz parte um bocado da mentalidade, não é? Nós não estamos muito habituados aqui no Porto e no futebol português a ter jogadores destas latitudes. Sim. E acho que isso também, porque eu noto nele, ele é um tipo que faz falta, não protesta, raramente se envolve. Ele está focado, ele às vezes faz falta ou sofre falta, quer logo continuar com o lance. Sim, mas isso acho que não sei se virá muito daí. Mas não, ou seja, no sentido de pôr no jogo toda aquela energia, ele quer ganhar o jogo, ou seja, não é aquele... Não vai ser um jogador matreiro. O William Gomes, por exemplo, sempre que se faz uma falta, o William Gomes agora tem um vício que é colocar-se à frente da bola para impedir, mas faz isso em todos os lances, em todas as bolas, em todos os sítios do terreno. Os árbitros já começam a ficar um bocado chateados. Borja, sei que gosta sempre de travar ali um duelozinho com o lateral direito. Fica sempre marcado, sempre ali um bocadinho. Mas lá está, são jogadores que precisam disso. O Fraholt deve entrar no jogo, tipo, ok, pronto, agora está sempre na dele. Ou seja, uma mentalidade diferente. E acho que esta diferença cultural também é importante para o plantel, porque dá outro tipo de coisas. Obviamente que essa tal contratação poderia correr um risco. Estamos a falar de um miúdo de 19 anos que vem para uma realidade completamente diferente, e as adaptações nem sempre são como nós e eles, os responsáveis do Porto, etc., do clube em si, desejam. Mas de Fraholt, a minha figura da semana, passamos para a figura da semana do Pedro, porque há pouco já falámos um bocadinho do Diogo Costa, mas tu queres trazer o Diogo Costa. Sim, olha, eu confesso que para escolher a figura da semana tive alguma dificuldade, o que é um bom sinal, porque quando temos dificuldades em escolher figuras da semana, quer dizer que as coisas não correram bem e que há muitas possibilidades. E eu até ia trazer a figura que o Rui vai trazer, mas vou deixar isso para ele. Trouxe o Diogo por um motivo, porque o Diogo, obviamente, é um dos melhores guarda-redes do mundo, é um ativo importantíssimo no Foco do Porto, e eu acho que seria muito interessante nós, agora que estamos a aproximar da época de Natal, para além da prenda de Natal que todos esperamos que seja a vitória em Alverca, podemos ter aqui também uma prenda que era a renovação do Diogo Costa. O Diogo Costa, neste momento, é o único ativo do Foco do Porto que não está blindado com um contrato prolongado.
penso que as negociações estão a decorrer entre a direção do Foco do Porto e o Diogo, e percebe-se que seja uma negociação complexa, e obviamente que o Diogo merece não só ser dos futebolistas mais bem pagos do Foco do Porto, como também do campeonato, porque estamos a falar de um guarda-redes top mundial, sim, que poderá ser titular em qualquer equipa da Europa, qualquer clube que lute pela Champions League, e portanto o Diogo tem que ser colocado nesse patamar. Coloco aqui o Diogo por isso mesmo, fazer votos que tenhamos todos essa prenda, quer nós adeptos do Foco do Porto, quer também o Diogo, para que ele possa prolongar o seu vínculo com o Futebol Clube do Porto, porque esperamos contar com o Diogo por muito mais tempo, porque é um guarda-redes fantástico, fruto das nossas escolas, conseguiu já um título internacional, para além dos títulos que conseguiu como sénior na Youth League, portanto como campeão europeu da Youth League. Esperamos agora que possa também eventualmente conquistar mais algum título internacional como sénior. É uma grande referência do Foco do Porto, é uma grande referência para todos os jovens que hoje vestem a camisola do nosso clube na formação, e era muito bom continuarmos com o Diogo, para além de ser obviamente o nosso capitão, o nosso líder dentro de campo. É uma referência para todos nós e esperemos que ele possa continuar connosco. E se formos ver, quer dizer, dos últimos 40 anos, Mlinarzic, Bahia, Elton e agora Diogo Costa, ok, o Casilhas pode ser considerado, ou seja, guarda-redes que tenham uma ligeira hegemonia nas balizas do Porto. Claro que houve mais guarda-redes, mas acho que os outros acho que não há nenhum outro guarda-redes tirando este que tenha uma época a titular completa no Porto nos últimos anos, porque às vezes, por exemplo, o Rui Correia tinha sempre a concorrência dos hilários desta vida. A Marchezinho, bem visto. Ok. E que na altura até foi, porque já havia quem Diogo Costa na baliza e tal. Isso, bem visto. Mas eu acho que a importância do Diogo, até aquilo que o Pedro estava a falar há bocadinho, de ser uma referência da formação, que fez todo o seu percurso aqui, termos um guarda-redes durante, como na altura foi também o Bahia, mas de termos um guarda-redes da formação da casa tantos anos. O Bahia ainda foi ao Barcelona e regressou, mas acho que isso é importante até para todo aquele, um bocadinho como o Mora, numa posição diferente, mas aquele sentimento de pertença, não é? De termos um jogador de quase revermos um adepto em campo. Eu acho que isso é muito importante, e acho que o Diogo, para além de todas as qualidades como guarda-redes, não vale a pena estar aqui a falar. Acho que a importância dele aí também não se pode esquecer isso, e espero que renove e que continue aqui até quando ele quiser, e que queira até ao fim da carreira. Não me importava nada. Sim, será sempre um descanso para nós adeptos. É isso. Sempre que vimos. É menos um problema. É menos um problema. Rui, tua figura, não estás habitualmente na cadeira do Silva, mas traz o Samu. Foi uma homenagem ao Silva. Sim. Foi para preencher aqui a cota do Samu. Estou aqui nesse papel. Face ao Silva, acho que nem é, também é, claro, porque se calhar se ele não tivesse feito 2 golos contra o Estrela da Amadora, pronto, um foi ali a meias com o Sidney Cabral, que é o jogador do Estrela, e agora este ontem ao Famalicão, se calhar se ele não tivesse feito os golos, a verdade é que poderia não o trazer aqui como figura da semana, porque podia não estar tão presente, mas mais do que isso, acho que nestes 2 jogos especificamente se notou aquilo que eu critico, e eu vou falando, que em termos de aquilo que ele acrescenta à equipa, para além dos golos, de não ser muito, fora a pressão também, porque acho que aí também às vezes a malta só se preocupa quando temos a bola, e aí eu acho que se nota muita diferença para o Denis Gould, não só na capacidade física, na intensidade, mas também na inteligência a pressionar, a saber onde é que tem que sair e não. Acho que o Gould aí acho que nota-se também uma diferença no próprio Samu de uma época para a outra. Acho que ele é uma grande evolução que ele faz esta temporada. E era isso que ia falar. E até nestes últimos jogos, com bola, a qualidade que ele tem tido. Dependente da dinâmica da equipa, é da forma como a equipa pressiona como um todo. O Farioli disse que o jogo contra o Estrela, não é? Que foi o melhor do Samu a nível de nesse capítulo do passe. E ele ontem tem lá um passe fora de jogo, está fora de jogo o William, acho. Ontem? Sim, não sei. Passe assim. Não está fora de jogo, foi que o PP falhou. Sim, foi marcado fora de jogo. Foi marcado fora de jogo. E ele estava fora de jogo. Eu esta semana tenho desculpa, porque havia assim os jogos mais condicionado lá em casa com outros problemas, mas esse, eu até mandei uma mensagem ao Silva, o PP falhou
não falamos do PP, porque o PP ontem fez um belíssimo jogo face aos standards se é para pôr a barra aí, posso aceitar. Não, mas o Farioli gostou do jogo do PP ontem, depois culminou no gol. Deu uma moralzinha. Deu uma moral, mas aquele passe do Samu ontem, que poucos minutos depois dele entrar, depois de uma boa combinação ali no meio campo, os tais triângulos, ali a abrir para o William, de facto aquilo mostra que ele está num nível muito bom, por isso é que tu escolheste. Sim, foi por aí, por essa integração, por ele dar esse passo à frente. E também tenho ideia de numa das 4 conferências de imprensa, o Farioli nestes últimos tempos, são muitos, acho que ele falou especificamente do trabalho que o Samu tem feito individualmente nesse aspecto do jogo dele, individualmente e não só, porque acho que ele falou até que ele fica muitas vezes tarde, depois dos treinos com o Lucho e até com outros. Se fica com o Lucho está tudo tranquilo, não é? Isso, o melhor professor era difícil de ter, mas que isso mostra que o Samu, ele tem muito aquela atitude de parece que nunca está satisfeito com nada. Ele acha que se ele marcar 10 golos num jogo vai ficar triste, podia ter marcado 11, mas é consciente que tem arestas por limar, é um miúdo. Eu, se calhar, como o Silva, não o vejo a ser um Haaland daqui a uns anos, mas acho que tem condições físicas, aparentemente técnicas, também continua a trabalhar nelas para ser um bom avançado no futebol europeu. Acho que o Haaland está num patamar, hoje em dia, só dele, talvez naquele estilo avançado. Depois há os Harry Kanes, os Mbappés e por aí fora que também jogam avançados, mas acho que é difícil o Samu chegar aí, mas acho que está a mostrar que não é só golo, não é só empurrar a bola para dentro da baliza, está a conseguir ir acrescentando coisas. Vamos ver se assim continua, porque vai nos ajudar muito, porque acho que o futebol da equipa beneficia muito, e se ele conseguir ter esse trabalho e melhorar isso, vai depois acabar por ter mais oportunidades para finalizar, porque as jogadas vão fluir melhor e ele vai aparecer depois a finalizar mais vezes. Porque ele muitas vezes emperrava no canto, como ontem, não é? Exatamente, ele emperrava muitas vezes a jogada, aquela construção, aqueles tais passos entre equipas. Eu acho que ele emperrava muito ainda no início, e agora está claramente diferente. É uma coisa que eu gosto muito no Samu, que é ele de facto tem aquele adolescente, é novo, fica sempre muito frustrado. O ano passado depois teve aqueles episódios também em Barcelos e tudo isso, ele fica sempre muito frustrado quando não marca golos, mas depois por outro lado, ainda ontem o PP marcou um golo e ele ficou mais feliz que o bebê. Sim. O Farioli até disse que isto do PP também era um peso, que ele não estava a ter golo e assistência, que até pensavam em tê-lo posto a marcar o penalti, não é? Ainda bem. Sim, acho que mas foi o PP. Não, mas isso é que eu não gostei no sentido. Fiquei um bocado preocupado. O PP é que disse: não, vai o Samu. É isso, porque é o gol do 1-0, não é? Ainda por cima. É o primeiro. Era o Renan Ribeiro na baliza, que também já nos tramou algumas vezes. Sim, mas o Samu de facto tem essa relação com os colegas. Lembro também, por exemplo, do golo contra o Braga, em que ele remata, a bola bate no Rodrigo Mora e ele é o primeiro logo a dizer assim, que foi o Mora que marcou, foste tu. E essa relação, não é? Do Mora e o Samu, essa é muito... Mas mesmo com todos os colegas. Sim. Essa é uma relação sorte grande e determinação. De facto, é uma... Mas ele se passa, contagia, não é? Contagia, tal como o Froholt contagia de outra forma, o Samu acho que também contagia isso. Acho que isso é positivo, até porque muitas vezes o avançado, às vezes, se não marca, depois houve aquela questão, vem o De Jong, ele também teve aquela camisola para o De Jong quando festejou um golo em tom dela. Sem dúvida. Portanto, acho que isso é muito positivo. Antes de irmos, entramos na reta final do episódio, antes de irmos à memória da semana, vamos só olhar um bocadinho para este próximo jogo, Alverca e depois com Aves, não é? Porque Sim. Este é o último episódio antes do Natal. Nós só voltaremos na semana pós jogo contra o AVS, a AFS, o que quiserem chamar, essa equipa mistério do futebol português, e portanto nós voltaremos só depois disso. Portanto, Pedro, como é que vês este jogo em Alverca, esta deslocação, e também o jogo em casa frente ao AVS ou à AFS poderá ser na teoria o mais simples, mas se bem que ontem eliminaram o Vitória em Guimarães para a taça. Inarrável o jogo em Alverca é um jogo perigoso para o Futebol do Porto, em primeiro lugar porque é um jogo logo antes do Natal, sempre aqui com a época natalícia à porta, os jogadores poderem estar a pensar um bocadinho nessa... Antigamente era pior porque iam para o Brasil muitas vezes, não era? Sim, agora não. Agora prendas e assim, havia aquelas imagens no aeroporto. Com aquelas malas todas. Exatamente, agora o calendário não permite, mas ainda assim é sempre um jogo em que temos que estar alerta. É um campo em que o Foco do Porto já lá não vai desde 2003, salvo erro. Sim, vamos falar disso no final. Eu ouvi-te falar disso no podcast esta semana do Mais Porto e havemos de falar ainda hoje.
é um jogo que o Foco do Porto tem de ganhar para consolidar a sua liderança. É uma jornada onde os dois rivais têm também 2 jogos teoricamente complicados. O Benfica recebe o Famalicão e o Sporting vai a Guimarães. Não sei se vão perder pontos ou não, mas são jogos onde isso pode acontecer, e também acho que é impossível não dar essa nota. O Foco do Porto já se fez indignar, digamos assim, na altura, mas acho que é importante dizê-lo isto, que é completamente incompreensível como é que esse jogo se vai disputar numa segunda-feira, quando o Foco do Porto jogou na quinta-feira, jogou ontem, vai jogar numa segunda-feira antes do Benfica Famalicão, quando o Benfica jogou na quarta-feira, em Faro, e portanto joga um dia antes, joga no mesmo dia, e ainda 2 horas depois, e para além do Sporting ter jogado ontem contra o Santa Clara, pronto, nesse célebre jogo que ficará na história do futebol português. Mas percebe-se, porque tiveram muito tempo no VAR, portanto percebe-se que jogam um bocadinho mais tarde. Mas é completamente incompreensível como é que este jogo em Alverca não se disputa na terça-feira à mesma hora, e obviamente podemos achar que isto é um preciosismo, que isto é um pormenor, e obviamente fazer também já esse parênteses, se o Futebol Porto não ganhar, não vai ser isto que vai ser desculpa, deixar já isto claro. O Futebol Porto tem que ganhar independentemente disto, mas obviamente, olhando para a realidade do futebol atual, para a cadência de jogos que as equipas têm, este tipo de gestão e este tipo de calendarização é cada vez mais importante, e acho que os responsáveis de futebol português têm que ser mais rigorosos, e não podem haver equipas beneficiadas nestas calendarizações e outras equipas prejudicadas, e acho que o Foco do Porto tem sido prejudicado nesta matéria, sem dúvida alguma. A questão do Famalicão, porque o Benfica joga com o Famalicão joga, também não pode ser, obviamente que uma pessoa olha sempre muito mais para o Porto, Benfica e Sporting são os nossos rivais diretos, o Famalicão também não poderia ser prejudicado, mas isto também parte de uma ideia um bocadinho bizarra em Portugal, que é porque é que os grandes não jogam à mesma hora, que é uma coisa que já são outras matérias. Eu sei porquê, mas quer dizer, em calendários tão apertados, eu percebo, acho bizarro, porque lá está. E a hora do jogo? A hora do jogo é bizarra. 6h45, um dia de trabalho, é o que é. Não, é assim, é segunda-feira 18h45 de facto. Será de arranjar. Mas enfim, não fica essa nota. Rui, é um jogo complicado, já vamos recordar essa última ida do Porto à Alverca, mas o Alverca, se nós tivéssemos falado aqui há 3-4 semanas desta deslocação ao Alverca, se calhar tínhamos visto isto com outros olhos, porque o Alverca creio que tem melhorado, tem apresentado outro nível, neste momento está no 9º lugar, portanto é uma equipa já mais consolidada, parece, depois de uma revolução, porque acho que também mudou imenso de jogadores. Tem muitos miúdos, o plantel é muito jovem, mas mesmo com aqueles maus resultados do início da época, por acaso apanhei alguns jogos do Alverca, calhou de ser numa hora em que olha, por acaso apanhei esses jogos. Eles sempre foram uma equipa que quis muito jogar, não sei, e mesmo eles jogaram contra o Benfica em casa, salvo erro, também foi um jogo que foi muito chatinho para o Benfica, porque foram lá poucas vezes e marcaram nessas oportunidades, e o Alverca ainda foi criando algum volume de oportunidades contra o Benfica, ou seja, eles não são propriamente, não espero pelo menos que sejam uma equipa a fechar-se demasiado, vão querer jogar. Acho que isso pode ser benéfico para nós, até por aquilo que já falamos do Famalicão neste jogo, e por aquilo que se tem visto, que acho que nos damos um bocadinho melhor contra esse tipo de equipas. Espero que essa maior vontade do Alverca em querer jogar não nos trame, porque nos vai faltar o Bednarek, e eu acho que a dupla de centrais do Porto, há bocadinho o Pedro falava da contratação do Froholt, era mais importante, é a melhor contratação da época, e eu percebo e até concordo, até no ponto de vista se calhar de valorização para o futuro, não é? Para além do rendimento desportivo que é inegável, mas eu acho que o Bednarek e Kivior é um combo diferente, não é? É diferente, mas aquilo acho que é a nossa base mais sólida, porque o Pripic é uma coisa... tem muito potencial, acho que também ainda, mas está verde, não é? Ontem notou-se até um bocadinho isso, algumas abordagens demasiado. O golo também ficou ali um bocadinho. Sim. Mas aí lá está, já não é dinamarquês, já tem outro sangue nas veias, não é? E também sempre mais em picardias, muitas vezes, e algum nervosismo que o deixa, às vezes, não toma as melhores decisões. Sim, no início com a equipa também, acho, depois do 2-1. Acho que aconteceu a mesma coisa com o Martinho também entrou um bocadinho nervoso, perdeu ali 2 ou 3 bolas, mas depois acho
acho que... A questão do Peripitos será interessante ver se ele vai jogar à direita. E eu tenho o Farioli à direita. Eu acredito que vai jogar o Rosário central e o Varela a 6. Também acho. Se for algo diferente disso, vou ficar surpreendido. Ok. Sim, até porque já aconteceu. Eu também acho que vai ser isso. A minha dúvida até depois é um bocadinho o que é que vai acontecer na lateral esquerda. Se o Moura vai estar ok para jogar ou não. E depois aí se entra o Martim ou se o Kivior à esquerda, que quando ele foi contratado era onde eu pensava que ele ia jogar, Pérez, ser um tal lateral baixo, jogar por dentro. Até porque o Farioli já fez assim para o Malicão, quando o Bernardo se lesionado, entrou o Rosário. Mas a questão é que é depois a lesão do Moura. Sim. Mas eu acredito que ele não puxa o Kivior, porque senão vai estar a mexer nos dois centrais e acho que aí era brincar demasiado com o fogo. Prefiro jogar com o Martinha à esquerda e depois o Alberto à direita. De resto, tem que ser para ganhar, independentemente da hora, de o que é que seja, que concordo com o que o Pedro disse, não mudo uma vírgula, mas temos que ganhar, também concordo nessa parte, não há hipótese, não há desculpas. Vamos à memória da semana. E vamos continuar por Alverca. Há pouco já estávamos a desvendar isso. Eu esta semana fui substituir o Pedro Ferreira no Mais Porto, no podcast. Convidamos obviamente a seguirem também esse projeto de adeptos do Porto, e chegámos a uma conclusão. Na altura eu não tinha percebido a coincidência total que era a última deslocação do Porto à Alverca foi também a 22 de dezembro, neste caso em 2003, mas também foi uma segunda-feira. Quando estávamos no episódio, eu disse assim, mas isso foi uns dias da semana, tu queres ver que também foi uma segunda-feira? E de facto foi uma segunda-feira, mas eu trago isso principalmente por causa da lesão do Derlei. É um jogo que o Derlei marca ainda no início da partida, mas depois lesiona-se, ele que regressa, depois tem aquela feliz coincidência de regressar frente ao Alverca. Não, ele ainda joga, ele entra. É verdade. No jogo anterior, faz meia hora para ver se está tudo ok, não é? Campeões no hotel na noite anterior. Exatamente. E depois vai marcar o penalti à Corunha. E vai marcar o penalti à Corunha, sim. Exatamente. Uma recuperação recorde de um ligamento cruzado anterior. Sim, é verdade, é uma coisa surreal. No âmbito da medicina desportiva, acho que é sempre um exemplo que é dado. Nem meio ano. A recuperação do Derlei. Não, e é engraçado porque nessa altura, quando vimos o Derlei, eu acho que o Porto nesse jogo frente ao Alverca em 2003, ainda em dezembro de 2003, joga com aquele equipamento roxo, não é? Que é depois o equipamento que ele joga na Corunha. Portanto, há assim muito misticismo à volta disto. Mas eu na altura, não sei o que é que vocês pensaram na altura quando vimos o Derlei ilusionar-se. O Derlei que tinha sido fundamental na vitória da Taça UEFA, estava a fazer outra vez uma época inacreditável, números de golos muito importantes nessa primeira metade da época 2003-2004. Obviamente foi uma perda grande, mas uma pessoa disse assim, acho que ninguém pensou, se calhar, não sei, acho que ninguém pensou assim, agora já não vamos ser campeões europeus. Mas obviamente foi uma baixa. Eu lembro-me de estar a ver esse jogo e obviamente que foi, notou-se que era uma perda grande. Obviamente quando a lesão acontece não percebemos logo qual é a extensão da mesma, claro. Mas há logo um motivo de preocupação, e até porque posso estar equivocado, mas acho que tinha sido já a segunda ruptura de ligamento cruzado. Acho que o César Peixoto também tinha feito em Marselha, sim. No jogo da fase de grupos em Marselha, numa altura até estava a jogar isso. Estava a explodir. Estava a explodir e depois dessa lesão, pronto, acabou por não ser nunca acabou por ser esse jogador, e depois com uma carreira um bocadinho mais infeliz, como todos sabemos. Mas sim. No caso do Derlei também acabou por ter essa infelicidade lá no meio, andou aqui por outras paragens, mas conseguiu ser campeão. Mas ainda antes conseguiu ser campeão europeu, ser decisivo no Riazor e também ainda campeão mundial também. Ainda ganhar a Intercontinental depois no ano seguinte no Japão. Exatamente. Mas é daqueles jogadores que ok, ninguém pensava vamos deixar de ser campeões europeus, porque se calhar também ninguém pensava, não é? no título europeu, mas é daqueles jogadores que, perdendo alguém como o Derlei naquela fase da época, tremes, não é? Porque... Mas veio o Carlos Alberto. Certo, e também viu-se depois o impacto que teve, até porque depois na final da Champions o Derlei é titular. Não marca, é o Carlos Alberto, mas é titular, mas depois tem essa importância. Acho que ele marcar esse gol no Riazor é especial, por isso que, pelo Calvário, não é? Que passa ali, mais curto até do que seria de esperar, mas é um daqueles jogadores que
fica na memória, na altura na minha um bocadinho de infância, não é? Ainda em 2004, mas fica na memória que todos os esportistas esquecem um bocadinho essas passagens. Jogador que tem um apelido ninja, só pode ficar na memória. E um cântico que é só dele, não é? Depois desse não tivemos mais nenhum ninja, e que lá está, é daqueles jogadores que acho que qualquer portista gostava e que ainda tem aquele carinho, mesmo tendo ele feito essas passagens que tu falaste aí. Sim, porque o que fez de facto foi demasiado grandioso aqui ao serviço do Porto. Porto então que regressa à Alverca 22 anos depois. Agora o estádio está um bocadinho mais bonito, porque não está em tons de amarelo, está em tons de azul, e fica sempre mais bonito quando as coisas estão em tons de azul. Vamos à memória pode ser do Pedro. O que é que tu trazes aqui? Bem, eu trago algo relacionado com a época que nós estamos a viver, portanto, que é a época natalícia, e o Natal todos sabemos que é uma época de tradições, sejam gastronómicas, sejam familiares, e portanto um dos símbolos do Natal todos sabemos que é o pinheiro. E ao longo do tempo os pinheiros de Natal têm sofrido aqui algumas variações, algumas delas por motivos comerciais, e sabemos também aquilo que muitas vezes as cidades apostam. Mesmo na nossa cidade temos ali um pinheiro na Avenida dos Aliados com muitas cores, com muita luz, isso também replica-se em muitos sítios no mundo, mas nós ontem percebemos que no futebol português a tradição ainda é o que era, e o pinheiro é totalmente verde. E portanto ontem ficamos claramente a saber que o pinheiro é totalmente verde. Acho que é incontornável falar deste assunto no dia de hoje. O que se passou ontem nos Açores foi um escândalo que acho que tem que ser mencionado, e acho que não é possível fugir a este assunto. É completamente incompreensível a grande penalidade que evitou que o Sporting fosse eliminado da Taça de Portugal, toda aquela situação desde o tempo em que se está à espera que o árbitro seja chamado, por pouco apanhavam a hora do continente, desde a própria decisão em si. É bastante ridícula, e eu agora estou curioso também para perceber o que é que o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol vai fazer perante isto, por dois motivos. Um deles, porque estamos a falar talvez do maior ativo que a arbitragem tem neste momento, que é o João Pinheiro, que é o único árbitro que se calhar poderá ir ao Campeonato do Mundo. Portanto, eu estou curioso. Vai estar em Alverca? Vai estar em Alverca, sim. Também estou curioso para ver isso, mas quero ver o que é que o Conselho de Arbitragem vai fazer sabendo disso. Se vai penalizar na mesma o João Pinheiro, como já fez com o árbitro que a meio da semana prejudicou o Foco do Porto nos Júniors numa arbitragem inenarrável, que se quem não viu que veja, um golo que não entra, uma expulsão mal dada e um penalti por marcar, e esse árbitro, esse quarto árbitro num jogo do campeonato, e deixou de ser. Sim. Portanto, quero ver o que é que o Conselho de Arbitragem vai fazer, e eu depois também quero perceber, em segundo lugar, como é que o Sr. Duarte Gomes, diretor técnico da arbitragem da Federação de Futebol, vai justificar isto quando ele, depois do lance do Denis Gul com o António Silva na área do Dragão, onde o António Silva puxa o Denis Gul, um penalti claríssimo por marcar, conseguiu dizer perante todos os adeptos de futebol que aquilo não era penalti, porque no futebol português não se quer um futebol de faltinhas. E eu quero perceber como é que ele vai conseguir justificar que ontem, ao fim de 12 minutos, se tenha assinalado aquela grande penalidade. Lembrar também o Sr. Duarte Gomes que o campeonato português é mesmo o campeonato do mundo com maior média de faltas. Portanto, eu não sei a que futebol de faltinhas é que ele se refere, mas o campeonato português é o campeonato com maior média de faltas. Portanto, usar esse argumento para não se marcar um penalti evidente perante do António Silva sobre o Denis Gul, acho que é digno de um número de contorcionismo, se calhar do Circo de Monte Carlo também, que é se calhar uma das tradições natalícias que nós temos agora na nossa televisão, e que todos, quem gosta da arte circense, também se deleita a ver na consoada. Não, só falando aí só de um ponto que estavas a falar, do tema de como é que será feita a defesa, não é? Entre aspas, do árbitro. A defesa ou a gestão? Sim, eu acho que defesa, não quero acreditar. Pronto, eu vinha para cá, vinha a ouvir a Antena 1, estava a ser o noticiário do meio-dia. Eu não consigo precisar quem era a pessoa, mas era Sporting? Não. Depois falou um ex-árbitro que também era Fortunato Azevedo. Exatamente, Fortunato Azevedo. Que aquilo que veio a fazer, que estava a fazer na rádio, foi, sim senhor, que o árbitro agiu bem, o João Pinheiro, que confia perfeitamente na capacidade dele de se
resguardar das críticas e por aí fora, que a única coisa que teve mal foi demorar 12 minutos para se ver um penalti tão evidente. O corporativismo na arbitragem também nunca desilude. Por isso é que a minha expectativa daquilo da gestão do Conselho de Arbitragem vai ser esta, vai ser gestão de danos e é a única gestão que eu espero, e dos programas dos Duartes Gomes da vida. Espero que o Duarte Gomes pelo menos apareça de bodycam. Não, se bem que a grande inovação da arbitragem eu não sei aquele programa que há um programa, não é? O Canal 11, sim. A Taça de Portugal entra aí. Não faço ideia, não sei. Se calhar eu acho que esta foi a primeira eliminatória da Taça com o VAR, não foi? Acho que não. Foi a primeira. Desta edição. Existia, sim. Desta edição, porque as anteriores não houve VAR. Era só nos quartos? Não é isso. Nesta edição da Taça de Portugal, a primeira eliminatória onde tivemos VAR foi agora. Portanto, nas anteriores eliminatórias. A justificação era o facto de dar muitas campos. Sim, o jogo em Vila Miá deve ter sido às 2 da tarde por causa disso. Eliminações e a maneira como o VAR havia de lá funcionar. Ou para a bodycam funcionar. Certo, fazer um jogo. Desculpa, eu acho a bodycam uma coisa mais. Eu acho giro para. Um jogo da Taça às 2 da tarde. O VAR, obviamente, é uma ferramenta importantíssima no futebol, sem dúvida alguma. Acho que isso nem é matéria de discussão, mas situações como a de ontem erros claros e óbvios, não é? Não é assim que diz o protocolo? Descredibilizam por completo não só a utilização do VAR e a própria tecnologia, como descredibilizam os árbitros e as equipas de arbitragem, que tanto pugnam por respeito mas eu também acho por compreensão. Acho que é muito difícil ter respeito e ter compreensão perante uma situação tão absurda com aquela. Mas o João Pinheiro tem que ter é um árbitro internacional. As pessoas podem gostar mais ou menos, achar isto ou aquilo, mas é um árbitro internacional, há de ter os seus méritos. Ele tem que chegar à Câmara e depois quando for lá comunicar para toda a gente, dizer, desculpem lá, aquele senhor chamou-me no vídeo árbitro. Eu ontem estava no Dragão, estava a acompanhar no telemóvel aqueles minutos finais, e eu estava a ver aquele compasso de espera longo e achei, mesmo que o VAR diga para o João Pinheiro o João Pinheiro é o melhor árbitro português, é um árbitro internacional, apitou a final da Supertaça Europeia, é um árbitro experimentadíssimo, apita clássicos, vai chegar ali, vai olhar para aquele lance e vai dizer, isto é ridículo. Mas não. Só um ponto, porque eu acho que isto, de facto, a arbitragem, por acaso, não é por acaso. Pronto, obviamente que poderá ser por acaso ou não ser o Sporting, às vezes poderá calhar-nos a nós ou ao Famalicão ou ao Rio Ave, ou seja o que for, focando no tema da arbitragem e da atuação do árbitro. É incompreensível que um árbitro com esta tal experiência esteja tanto tempo à espera. Eu vou, e é uma das coisas do protocolo que eu não entendo, que sentido, muitas vezes estou aqui à espera, estás aí a ver, não sei quantos, e eu agora é que ainda vou, vai logo lá. Eu não vi isso em direto, não é? Porque estava no Dragão, mas sim. Eu imagino qual é que é a experiência de uma pessoa que está... Primeiro, as que estão em casa já é mau, mas ao menos sabem mais ou menos o que é que está a ser avaliado. Sim. Para quem está no estádio, o VAR é péssimo porque... Mas não sei se sabes a experiência de estádio... bom, isto agora podia ser uma provocação. Esteve aqui no podcast, no novo podcast do Dinheiro de Futebol, é assim que se chama, Humberto. A Dinheiro de Futebol esteve aqui a CFO da Liga. Que quer valorizar a experiência e focou-se muito, é muito interessante em alguns pontos em que a questão dos estádios das equipas portuguesas não serem só objeto de uso a 16 dias por ano, têm de ser experimentadas, mas a verdade é que quando se vão lá nos 16 dias do ano, a experiência é bastante pobre e querem focar-se, acho eu, muito na experiência do adepto na televisão. Mas eu, e por isso até acredito que esse tema da experiência esteja a ser um bocadinho falado no sentido da experiência de estádio, sei lá, daquilo que uma pessoa estar entretida. Nessa questão do VAR, eu acho que o adepto que está no estádio tem que ser informado de outra forma do que é que se está a passar, muitas vezes, porque não faltam alturas. Lembro-me de um jogo em Moreira de Cónegos, esta época, em que há um lance, já não me lembro quem era o árbitro, nem interessa para o caso, porque seria igual quem fosse, em que se estão ali 2 minutos parados, depois de um livre à entrada da área do Porto, não sei se a bola ou bateu na barreira que toda a gente tinha os braços encostados, tiveram-se ali 2 minutos em que eu não fazia ideia do que é que estava a acontecer. Depois temos que andar a pegar nos telemóveis a perguntar a quem está em casa o que é que se passa, pronto, ecrãs gigantes, por exemplo, em Moreira de Cónegos não há um ecrã, eu para ver em que minuto vai o jogo tenho que quase comprar uns binóculos para ver o que é que diz do outro lado. É esse tipo de coisa. Acho que mais do que ter uma boa experiência
televisionável e... Pois, não, mas acho que o foco é muito isso. Isso era importante. Eu acho que o foco dos responsáveis em Portugal é mais... Já nos desviámos muito do Pinheiro de Natal, já estamos aqui noutras... Não, mas ok, não abandonemos a tradição, continuamos na memória da semana, até porque é importante falarmos de memória, é importante... Mr. Fariola, eu sei que anda a estudar a história do Porto, ontem invocou até Calabote, enganou-se no ano, mas não, é 58 e 59. Sim, não falhou a época, falhou metade da época. Pronto, mas anda a estudar e, portanto, pode aprender também aqui connosco neste nosso segmento aqui do podcast, porque é sempre importante. Vamos terminar com jogos, Rui, uma tradição que em 2021, uma tradição natalícia que foi vencer 2 vezes seguidas o Benfica. Foi nesta época de festas, essas foram umas das festas mais felizes desportivamente que tivemos aí nos últimos anos, que o sorteio na altura da taça também, acredito que aquilo fosse nos oitavos, não é? Oitavos, não confirmei, sim, mas passei nesta altura, ditou que houvesse um Porto-Benfica, como agora vamos ter nos quartos, aí uns 15 dias mais tarde do que foi esse em 2021, que apesar de não ser isolado, acho que foi a última vez que passamos o Natal em primeiro, estávamos empatados na altura com o Sporting, salvo erro. O Sporting perdeu nos Açores. Exatamente, mais tarde. Quando isso não era permitido. Mais tarde. E o que é que aconteceu? Pronto, jogamos essas 2 vezes com o Benfica, que também era um Benfica que já tinha ali o Jesus um bocadinho o último jogo de Jesus, não é? Parás, exatamente, depois já é o Nelson Veríssimo que orienta. Ainda tivemos depois o Dano Novo, não é? Exatamente, depois ainda tivemos, é isso, que tivemos 2 jogos ali na época das festas do Natal e do Ano Novo, ganhamos para a taça e para o campeonato, marcamos 3 golos em cada jogo, num deles ainda sofremos houve um vermelho. Mas que a tua memória eram 2 natais seguidos, porque no Natal seguinte ganhamos a Supertaça. Acho que é no anterior, não é no anterior. É no anterior, que era depois da época do Covid. Também a 23 de dezembro. Exatamente, ganhamos essa Supertaça, 2-0, Sérgio Oliveira e Luís Dias, salvo erro. Depois ganhamos esses 2 em casa, que foi na última época de Porto a Porto, como estamos a ver este ano de volta, que foi a época do recorde de pontos, é uma época fantástica com o Vitinha, o Taremi, o Luís Dias, meia época, foi pena não ter ficado até ao fim, porque acho que em grande nível também. Exatamente, mas acho que depois dessa saída do Luís Dias em janeiro, acho que ainda está um bocadinho atravessada a todos os esportistas, porque se calhar na Liga Europa podíamos estar aqui a falar de outra, mas isso nunca saberemos. Mas pronto, falando do período de festas, era recordar esses 2 jogos, que eu lembro-me na altura tinha que se fazer ainda os testes do Covid para ir a esses jogos. Acho que era tendo em conta o desenrolar dos jogos, acho que estive mais nervoso naqueles minutos para saber se podia ir ao jogo ou não por causa do Covid do que propriamente o que se passou em campo, porque foram 2 vitórias claríssimas e uma delas, acho que a vitória da taça ficou resolvida para aí aos 30 minutos, estávamos a ganhar 3-0. Jogamos a segunda parte toda com 10, salvo erro. Acho que é nesse. Contra 10. Não, contra 10 é no jogo a seguir. É no jogo a seguir, que é o 3-1, exatamente. Da taça que jogamos a segunda parte toda, há uma expulsão para aí aos 40 minutos. Exatamente, já. Agora não me estou a recordar de quem. Eu ia dizer, não é Fábio Cardoso que é expulso, mas é... digo-vos já, portanto, recorrendo ao 0-0, Evanilson. Eu tinha ideia de ser um avançado. O vermelho direto até, não? Não, 2 amarelos. 2 amarelos? Okay. 2 amarelos. Ele que tinha marcado 2 golos. Certo, e o outro foi o Vitinha. Um golo num canto fora da área. Sim. O do Evanilson marca ao primeiro minuto, depois o Vitinha marca ao minuto 7 e ao minuto 31 o Evanilson faz o 3-0, que depois ficou até ao fim. E esse sim, o jogo dos oitavos de final da taça, a 23 de dezembro. Do campeonato, salvo erro, acho que é o André Almeida, que acho que é expulso. É expulso na segunda parte. E o Otamendi ainda foi expulso, foi neste jogo da taça, mas já muito perto. Já muito perto na linha, exatamente. Sim. Pareceu mais que não queria vir para o jogo da Liga do que outra coisa, porque não havia necessidade nenhuma de fazer aquilo. Mas foram umas festas felizes. Espero que sejam um mote para estes 2 jogos que vamos ter aqui ainda até ao final do ano, apesar de não serem contra a equipa. Mas contra a equipa, o Alberca também tem algumas ligações com o Benfica, o AVS também tem assim o símbolo. O antigo Aves tinha pois é isso, o AVS também é uma equipa que não, mas pronto, é o que é, mas ganhou ao Vitória, mudança de treinador, podem estar moralizados, é preciso estar alerta. Sabe que esse jogo foi uma coisa surreal em termos de antijogo, e no final do jogo foi daqueles espetáculos made in futebol português, com macas, jogadores a serem de maca e a serem pousados fora do campo e logo ficarem bons. Foi muito engraçado ver, mas é preciso ter cuidado com esses antijogos, com essas armadilhas que não vão de faltar aí para o resto da época. Por isso é festas felizes
preciso ter cuidado para evitarmos deslizes e manter essa tradição, que acho eu que tem sido assim. Pedro, Rui, obrigado por terem vindo ao episódio desta semana do Canto do Porto. Foi um gosto de ter-vos aqui aos dois. Esperemos que voltem. Muito obrigado e desejar umas felizes festas e um bom Natal a todos os esportistas e que possamos terminar o ano com mais 2 vitórias e consolidar a nossa liderança no Campeonato Nacional. E Feliz Natal para todos, para vossas famílias e que tudo corra pelo melhor. Obviamente que estes votos são para todos os esportistas que assistem a este podcast. Nós voltaremos depois do Natal, ainda em 2025, para depois falarmos então destes jogos frente ao Alverca e frente ao AVS. Um abraço a todos e já sabem, se é Canto do Porto, é provável que dê golo. Um abraço.